A gente começa esse bloco com um alerta do Jornal da Manhã. Um alerta importante para pais, mães, professores, um alerta para a escola, para a família, enfim, para todos nós. Um jogo virtual que veio da Rússia, que não tem nada de brincadeira, que chegou à Bahia e está envolvendo jovens, muito jovens. É o chamado Baleia Azul. Pois é, assunto muito sério nesse jogo. Os jovens são desafiados nas redes sociais a cumprirem tarefas absurdas, como cortes e queimaduras no corpo, chegando até ao suicídio. Em Juazeiro, lá no norte do estado, uma adolescente desapareceu e a família suspeita que o sumiço esteja ligado a esse jogo. Uma família em estado de choque e sem entender o que aconteceu com Ana Vitória Sena, de 15 anos. Todo mundo assustado, a família está toda preocupada, todo mundo está nervoso. E até esse momento a gente não tem notícia nenhuma, né? Nenhuma pista. Ana Vitória saiu de casa na última segunda-feira por volta das 10 horas da manhã e depois disso não foi mais vista. Mas logo em seguida fez várias postagens nas redes sociais. Numa delas, colocou um vídeo se mutilando. Depois trocou a foto do perfil 2 vezes. Uma com esta menina abraçada a um urso e, por último, uma imagem de luto. A família disse que a adolescente ficava horas na internet e, ultimamente, estava sempre de mau humor. Eu aconselhava ela sempre, a família aconselhava, mas ela ali no momento ela ouvia, mas quando dava as costas aí voltava a ser o que era novamente, né? De acordo com a família de Ana Vitória Sena, quando a adolescente saiu de casa, ela não levou o celular. No aparelho foram encontrados vários vídeos do jogo virtual Baleia Azul. Ela também escreveu uma carta se despedindo de amigos e parentes. E os parentes da adolescente registraram um boletim de ocorrência na delegacia de Juazeiro, que já começou as investigações. Vamos ouvir os familiares, os amigos, possível namorado da jovem, né? Vamos coletar objetos que tenham a ver com a adolescente, para a gente poder trabalhar na investigação todas essas informações, todos esses dados. Para essa psicóloga, é importante que os pais acompanhem o que os filhos estão acessando na internet e orienta que fiquem atentos a qualquer comportamento diferente. Precisam estar atentos ao isolamento que o adolescente pode estar vivenciando, a recusa de participar de atividades sociais que antes o adolescente demonstrava interesse. Em casos mais graves, há sinais de automutilação, né? Manchas, queimaduras, cortes. E, de forma geral, estar atento a esse adolescente. Se esse acompanhamento já era importante, agora mais do que nunca ele é fundamental. E você, pai, você, mãe, tem monitorado o que seu filho acessa quando usa a internet? Seja o celular ou o notebook, por exemplo. Já ouviu falar sobre esse jogo, o Baleia Azul, hein? Pois é, a repórter Giana Matiasi foi saber dos pais aqui em Salvador como eles se comportam com os filhos quando o assunto é o mundo virtual. Vamos ver o que eles e os filhos falaram. A senhora tem uma filha de quantos anos? 11 anos. Ela tem celular? Sim. Como é que a senhora monitora o acesso dela, né? O conteúdo que ela acessa na internet, esses grupos de conversa? Todos os dias eu olho o celular dela. A conversa e as amizades. O que é que mais te preocupa? Eu acho que é mais as amizades, né? As conversas que ela tem. Baleia Azul, a senhora já viu alguma reportagem na televisão? Já ouvi, já vi na internet. Lhe preocupou quando a senhora viu? Sim. A senhora chegou a dar alguma orientação para ela? Já falei com ela. E você, me fale aí, Baleia Azul, você ficou com alguma curiosidade? Não. O quê? Você achou o quê desse jogo? Nada a ver. O senhor tem 2 filhos, né? Uma menina de 15 e um menino de 10. O senhor chega a monitorar o que é que eles estão fazendo na internet? De vez em quando, né? De vez em quando eu dou uma observada no que eles estão acessando. Nem sempre, até porque eu não tenho tempo todo dia, né? Então já ouviu falar desse jogo Baleia Azul? Me preocupa realmente porque eu vi algumas fotos e tal, mas como minha filha tem a cabeça bastante no lugar, até ela mesmo, como ela já viu a foto, ela é muito policiada. Esse jogo Baleia Azul alguma vez já chegou a despertar o interesse em você de pelo menos saber o que é esse jogo? Não, nunca. Eu acho que não é bom, né? Eu não recomendo ninguém a jogar. Muito bem, então deixa aqui repetir a pergunta. Você acompanha o que seu filho faz na internet, nas redes sociais?
Tem uma enquete na nossa página na internet, vou trazer para você com a seguinte pergunta. Você olha o celular do seu filho adolescente, sim ou não? Entre, vote, participe, dê o seu voto, a sua opinião, ela é muito importante nessa discussão. g1.com.br/Bahia. Já então nós vamos trazer o resultado dessa pergunta. Ricardo, esse assunto é muito sério mesmo. O Jornal da Manhã segue discutindo o papel de pais e professores no controle daquilo que as crianças e os adolescentes estão acessando no mundo virtual. Mas como deve ser esse acompanhamento, hein? Pegar o celular, chamar para conversa, chamar para o diálogo. Assunto para nossa colega Andréa Silva, que também é mãe de meninos. Andréa Silva, bom dia para você. Qual que deve ser a abordagem? Como tratar desse assunto sem necessariamente invadir a privacidade desse jovem? Oi, Ricardo, bom dia, Taíque, todos em casa, posso lhe garantir, viu? Lá em casa eu tenho sim esse hábito de pegar o celular, tem que olhar, Ricardo, é a forma que a gente tem de tentar proteger essas crianças, né? Eu falo ao vivo da SaferNet. A SaferNet é uma organização não governamental, nós estamos no escritório deles, que promove direitos humanos na internet. Eles mantêm, inclusive, uma central nacional de denúncias de crimes, violação e direitos humanos pela internet. Aqui, esse é o momento. Neste lugar aqui, você pode fazer denúncias em relação a esse absurdo que a gente tem acompanhado desse jogo que promove suicídio, imagine na adolescência. Juliana Cunha está aqui ao meu lado, ela é psicóloga, coordenadora da SaferNet, vai ajudar a gente. Quem tem filho pequeno em casa, esse é o momento da gente conversar, todo mundo junto, né, Juliana? Vocês já receberam aqui na SaferNet denúncias em relação a esse jogo que está sendo chamado de Baleia Azul? Bom dia. Nos últimos dias houve uma onda aí, né? E muitos usuários de internet acessaram o serviço de orientação da SaferNet e reportaram casos de grupos que já estão sendo criados e alguns deles, inclusive, receberam convites para participar desses grupos, tanto em aplicativos de troca de mensagens, como também em comunidades no Facebook. O que é feito a partir dessa denúncia, Juliana? É muito importante que as pessoas, primeiro, não aceitem esses convites, né, e possam também reportar a própria plataforma. E diferenciar também, porque certamente há grupos aí de indivíduos que estão cometendo um crime, que é um crime de incitação e de prestar auxílio ao suicídio, mas há outros grupos que a gente já sabe que são grupos cujo propósito é fazer uma zoação, ou como eles chamam, trollar. Né? Então, é importante diferenciar e sim poder dizer não, e isso é importante com a conversa, com o diálogo entre os pais, como essas crianças devem responder a esses convites, como elas devem denunciar e bloquear, e também, claro, sempre poder reportar. E se você tem algum conhecido, algum próximo que participa desse grupo, que pode estar em situação de perigo, de risco de vida, acionar a família e, claro, as autoridades também, se há alguma situação de risco iminente. Eu queria falar um pouco sobre essa coisa da gente ter acesso ao celular dos filhos, né? De estar vasculhando, investigando mesmo, olhando o celular. Isso deve ser feito, deixando claro para ele que é importante fazer isso e não às escondidas, Juliana? Sim, a nossa única ressalva é de que isso não seja feito escondido, mas que isso seja feito de comum acordo, porque a gente sabe que qualquer postura que é feita às escondidas, isso pode abalar ou comprometer a relação de confiança que deve existir entre pais e filhos. Então, os pais devem estabelecer acordos e explicar, inclusive, por que ele acha que é importante acompanhar mais de perto e estabelecer horários também. Então, a gente sabe que muitas vezes as crianças dormem ao lado dos seus celulares e, às vezes, tarde da noite acessam e possivelmente podem acessar conteúdos que não são apropriados ou conteúdos que coloquem ela em algum tipo de exposição. É quando a família perde o controle. Eu queria te convidar para que a gente possa acompanhar agora aí com o Ricardo e Taíque. Já temos aí, Ricardo, o resultado da nossa enquete? Temos sim, Andréa Silva. Vamos conferir então juntos aqui o resultado. Nós perguntamos o seguinte, você olha o celular do seu filho adolescente, sim ou não? Vamos ver o resultado. 67% dos entrevistados, dos telespectadores que acessaram a internet, disseram que sim, que olham, e 33% disseram que não. Eu queria aproveitar para repercutir esses números com a doutora Juliana. 67%, doutora Juliana, isso pode indicar que nós estamos tendo uma preocupação maior com esse monitoramento daquilo que os jovens fazem com o celular? A gente fica
pensando que 67% é um número importante, mas e os outros 33%, né? Um terço dessas crianças que estão tendo acesso aí de forma muito precoce a esses dispositivos, né? Agora, olhar não é a única forma de orientar, conversar, ensinar formas de se proteger e poder, claro, ter ali um diálogo franco e aberto. Isso também pode ser uma medida para prevenir algum tipo de ocorrência. A criança saber que qualquer situação de incômodo, algo que ela não goste, que esteja fazendo sofrer, que ela pode conversar e buscar a ajuda dos pais. Isso também é importante. Doutora Juliana, muito obrigada pelas informações, pelas dicas. Ricardo e Taíque, a gente tem mesmo que ficar sempre atento aos nossos filhos. É amor, né? Afinal de contas. Bom dia a todos. É isso, André Silva, obrigado. A doutora Juliana, é fundamental o diálogo, né? Esta proximidade com o filho, com o aluno também. Estar atento ao que acontece sempre.